segunda temporada de Ruptura chegou ao fim e nos deixou com ainda mais perguntas do que resposta. Mas isso não é necessariamente ruim. Para onde a jornada do Mark In ou Out nos levou? Até que ponto nós somos definidos efetivamente pelo que nós vivemos? E principalmente, será que existe uma fuga? Hoje vamos mostrar que por trás de cada nova teoria, Ruptura jogou na nossa cara dilemas e questões filosóficas essenciais. E se você ficou com a cabeça fervendo depois do final de Ruptura, pegue uma água, pois ela pode ser a principal resposta para tudo que você quer saber. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, finalmente falando da segunda temporada de Ruptura com vocês, que trouxe muita coisa legal e muitas perguntas legais também. Mas pra gente que não gosta de pergunta, não foi tão legal, mas enfim. E esse ponto das perguntas é interessante porque Ruptura consegue ser incrível mesmo trazendo mais dúvidas do que soluções pra gente. Tanto que isso seria um problema de 90% das séries, tá aí a Marvel pra não deixar a gente mentir. Porém, o modo como Ruptura é feita não deixa ela exposta a esse tipo de crítica. Porque você pode não ter gostado, mas você tá muito instigado pra ver a terceira temporada e ter mais respostas. E talvez receber mais perguntas. E parte do sucesso, eu digo e já reitero o que eu disse lá no vídeo antes dessa temporada, de que Ruptura é uma série sobre a relação do ser humano com o trabalho, trazendo esses dilemas para dentro do universo da série e construindo toda uma narrativa em cima disso, porque é complexo e simples ao mesmo tempo. E parte do segredo de Ruptura vem de mostrar esses dilemas sobre ângulos que nós não conseguimos ver no dia a dia. Que eu tenho a sorte de ter feito 4 novos amigos hoje. Isso é legal, Mark. Mas devo lembrá-lo que sou uma supervisora, não uma amiga. Por exemplo, o refinamento de dados pode ser relacionado ao caso do pessoal vendendo retina aí. Porque as pessoas fazem isso por precisarem daquilo, no caso o dinheiro, só que não fazem a menor ideia do que os dados que elas estão vendendo está sendo utilizado pela empresa que está comprando. E essa leitura também pode ser feita sobre a relação da Gemma com a Lumon, pois independente do modo que ela esteja lá dentro, que a gente ainda não tem essa resposta, ela foi cobaia de vários experimentos em prol de ter um objetivo. Só que ela não tem nenhuma garantia de que ela será atendida nesse objetivo, muito menos do que as pessoas estão falando em volta dela é verdade. Ela tá num trabalho porque, muito provavelmente, ela precisa dele para sobreviver. E a gente vai voltar muitas vezes nesse ponto ao longo do vídeo, fica aí com a gente. Mas voltando a esse exemplo, a gente tem o caso do Miltic, que foi alçado a um lugar de destaque na organização, muito mais porque não tem ninguém para fazer o serviço que ele faz, visto o que aconteceu no final da temporada 1, mas ao chegar nesse patamar que ele tanto desejava, ele vê meio que várias convicções dele ruindo a partir disso. Porque ao passo que ele faz um mega esforço para mostrar os feitos que ele tem feito dentro da empresa, com dança, com mega evento e tudo mais, ele tá lidando com severas críticas e até racismo estrutural e social dentro do ambiente corporativo. E isso tem levado ele a um cenário cada vez mais inevitável de ruptura perante essa filosofia que ele tinha. É como se ele tivesse subido um morro, achando que no topo daquele morro seria o objetivo final, seria o ápice da vida dele, mas quando ele chegou no morro ele só viu que tem uma grande depressão e um morro muito maior que ele simplesmente não conseguia ver. Ele só subiu uma parte do caminho. E nesse ponto, tanto Miltic quanto a senhora Cobell tem uma grande semelhança, porque eles de fato deram a vida toda como devoção para a empresa. Porém, a decepção veio muito tardiamente, em um momento quando a empresa não os favoreceu efetivamente. E isso é muito comum nos nossos tempos atuais, quando o funcionário está há longos anos numa empresa e ele é demitido dela. Mas nós vamos falar mais à frente melhor sobre esses pontos, principalmente no lado da devoção a uma empresa ou alguma coisa. Mas mantendo ainda nessas questões trabalhistas, a devoção da Cobell acaba sendo muito cruel com ela mesma. Porque por mais que ela tenha sido notada e que as pessoas viram o Keir nela, ela acabou não sendo devidamente valorizada perante todo o esforço de uma vida dedicada a uma empresa. Seu legado não foi valorizado, muito provavelmente pois ela não tem o sangue nobre. As pessoas deixaram de ver o Keir nela. E a mãe da Cobell odiar a Lumon pode ser mais uma justificativa a um processo de ruptura também, já que a narrativa da série nos deu a entender que a mãe da Cobell odiou o que a empresa fez com a filha dela. Eu digo isso desde tirar a filha cedo de casa até a dar esperança e destruir essa mesma esperança no local que ela vive, que é
aquele lugar lá chamado Salt Snack. Esperança também que é um ponto muito importante pra gente entender os conceitos do Dylan, onde a gente tem um conceito nessa temporada que o Dylan interno é muito mais interessante que o Dylan externo para sua esposa, Gretchen, porque tem muito da ótica do vencedor e do perdedor, e que vai muito além só da lógica capitalista da coisa, mas sim de um conflito de essências que em um ponto eleva uma pessoa, mas em outro deixa ela totalmente subserviente. O interno não foi exposto aos dramas de uma vida toda, assim como o externo foi. Isso favorece ele muito, porque essa imaturidade, essa ingenuidade deixa ele mais corajoso. E obviamente tem o paralelo principal da senhorita Huang na série, que tem todo o pacote dos arquétipos de estagiário. Desde a insegurança em tomar escolhas com obsessão para não errar, e acaba errando por isso, passando por ser explorada pela organização e até ser X9 para chefia, além de dar pitaco inconveniente e sentir a necessidade de parecer mais madura do que ela realmente é. Mas além disso, a senhorita Huang, ela representa o furacão de uma pessoa que está amadurecendo dentro de um ambiente corporativo. Um ambiente, querendo ou não, é mais maduro do que ela. Isso é um ponto muito relevante para a gente entender qual que é o estágio que os zines nessa temporada representaram para a gente. Existe uma explicação mais simplista sobre esses pontos na temporada, porque o Dan Erickson, em uma entrevista, disse que nesta segunda temporada de Ruptura nós veríamos como se fosse a adolescência, visto que a primeira temporada a gente viu meio que a infância dos zines na série. E o entorno corrobora com isso. Por exemplo, a gente tem essa narrativa do Miltic que eu citei, fazendo ele ter uma crise de identidade, basicamente, como a gente viu naquela cena dele fazendo inúmeros usos do clipe de papel da forma correta, segundo o que a empresa diz, e que ao passo que ele vai falando para corrigir a sua fala meio prolixa, assim, ele vai parecendo que tá latindo, como se ele estivesse rejeitando ou aceitando uma fase nova pra ele, assim, algo bem visceral, assim, bem animal, simplesmente no modo de falar. E que é muito semelhante a, por exemplo, um garoto na sua puberdade aprendendo a impor sua voz e até a se impor dentro de um cenário assim, que tá entendendo como que é o mundo dele à sua volta e até as diferenças que a voz tem na adolescência. Outro exemplo é de como a Hayley fica arrasada quando ela descobre, ou quando ela, vamos dizer assim, digere que o Mark fez relações sexuais com a Helena, achando que era ela. É uma cena muito cruel, porque ela demonstra estar se sentindo violada, totalmente vulnerável perante essa situação. E é tocante pra gente porque ela faz isso só com a expressão corporal, sem falar nada. Então você sente muito a dor física, o drama dela de viver isso. Só que outro reflexo adolescente disso, ou da puberdade dos zines nesse ponto, vem logo depois dessa cena, onde a Hayley olha para um espectro que não é comum a pessoa olhar quando ela passa por esse tipo de situação na vida, que é de ter a oportunidade de fazer isso também. A mesma inocência que demonstrou essa tristeza, ela foi importante para aguçar esse ponto de uma adulta funcional, que é muito semelhante a coisas que a gente vê em Euforia, por exemplo, de dilemas adolescentes se descobrindo como adultos ou jovem adultos. O limiar da criança e do adulto é muito tênue para compor o perfil dos personagens dessa temporada. Até a postura corporal da Hayley muda depois que ela faz sexo pela primeira vez com o Mark. Mas não no sentido de ser a Helena, mas de ter amadurecido que o risco que ela pensou ali vivendo naquele momento não é exatamente tão perigoso quanto ela imaginava. Por mais bizarro que seja o cenário, por mais bizarro que seja o local onde eles estão, eles nunca estarão efetivamente em risco. E isso muito se deve à presença física da Helena ali dentro, tanto quanto Hayley ou como efetivamente Helena. A ameaça só vai vir, como a gente viu bem nessa temporada, se algum Ine ameaçar o outro. E é incrível como você sabe quando a Helena e quando a Hayley na cena, por conta de que você simplesmente gosta de uma e não gosta da outra. Isso seria um fator problemático em várias séries, porque você deixar um personagem
meio chato, monotemático, meio modorrento para fazer a história andar é muito comum. Mas em Ruptura eles subverteram essa monotonia em uma ferramenta narrativa, porque o paradoxo entre a Helena e a Halle vem do fato de que a Halle tem algo que a Helena não pode ter e que ela não consegue ter, e preste muita atenção sobre isso, porque é muito relevante. Ela é tão envolvida com a Lumon, ela é tão envolvida com a empresa, que ela não tem um espaço social para viver efetivamente um amor, como por exemplo a Halle tem por ser funcionária. E a Helena não tem isso muito por conta do seu pai, que a criou em um cenário de constante tensão por conta da magnitude desse cargo. Só que se a Helena conseguir se livrar desse entorno dela, dessa narrativa que envolveu ela, e essa palavra é muito importante, ela vai ver que o risco de ela viver uma vida assim não é tão grande. A Helena vive em constante sentido de urgência, e muito desse sentido de urgência vem de várias coisas que nós não sabemos e que aparentemente ela ou sabe demais ou também não sabe como a gente. E o não saber faz muito parte do você conduzir a narrativa. E é algo muito importante pro Kier trazer esse tom paternalista de sempre ter as rédeas da situação. Mamíferos nutríveis traz uma oferta. Os conceitos básicos do Kier nessa temporada são expandidos ali no Vale da Aflição, naquele episódio que a gente tem os gêmeos, que é como se fosse um conto do Miltic sobre a divisão de interno e externo, e que é uma retratação de dor, que pode ser comum a quem está numa adolescência e que tem que entender onde que pode ser ele mesmo e onde tem que ser um ele adaptável à situação. E aí a gente tem os conceitos fundamentais do Kier que são muito relevantes para a parte da Gemma, mas que tiveram 3 retratações interessantes das 4 que são possíveis. A gente tem a noiva, que é o sentimento manifestado na cachoeira pelo Kier por conta de, segundo a Helena falando ou caçoando da história do Miltic, uma nhenheta, uma masturbation, flagrada pelo seu irmão gêmeo, que nada mais é do que a representação da angústia. A gente tem o bobo da corte, que é o Flick, que a gente tem a tatuagem na mão do Drummond, que é o gigantão do conselho, e que por isso ele tá sempre no comando das situações, ali como se fosse um mediador das situações, e eles, na figura de Frolic, acaba sendo um controlador da felicidade das pessoas, ou da situação, ou do humor. E a gente tem o bode, obviamente, ou cabras, no setor de mamíferos nutríveis, que são liderados pela Lorne, pela grandona Brianona da Gwendolyn Christie, que ela tá sempre numa postura defensiva, sempre numa postura meio que prestes a explodir ali, uma tensão constante, e que obviamente traz uma representação de raiva. E isso é importante porque nós temos essas 3 representações dos 4 sentidos, só que não necessariamente eles são cada um desses 4. Eles são talvez uma composição, mas que, assim como tudo na Lumon, inclusive as pastas da Gemma, que vamos falar mais à frente, é parte de um todo. E às vezes tem mais um e mais outro. E eles estão no cenário onde a raiva busca a felicidade com o sacrifício e a felicidade reage com raiva perante aquele sacrifício, em uma oportunidade que ela tem. E acaba que tudo isso é remediado ou mediado, né, pelo bom senso, que no caso é o Mark, defendendo basicamente a Lorne e aquela cabritinha. E na essência desse conflito temos elementos históricos de devoção, como a ovelha, que seria o sacrifício. A gente vê muito isso em passagens bíblicas, principalmente quando se oferece algo em sacrifício buscando ter um bem maior, um bem comum a todos, talvez. E esse sacrifício veio, só que ele na verdade foi em redenção a Gemma, e acabou custando mais à empresa porque sacrifício foi o Drummond. E retomando o ponto que eu citei anteriormente, essa devoção também pesa muito na narrativa da Cobell, por conta que tem a irmã dela lá em Salt Snack, completamente obcecada e entrega esses conceitos paternalistas que a Lumon prega, que a gente já falou melhor nesse primeiro vídeo antes da temporada, mas que basicamente é tudo voltado para exaltar o Kier e ser o melhor que você puder para que seja visto e notado pelo Kier e tenha a sua piedade e seu carinho e amor. A gratidão pela empresa que tudo nos deu. O peso da Cobell tá em tentar se desvencilhar disso, porque ela tenta fazer isso no estágio que ela tá muito enraizada em toda essa narrativa. São anos e anos e anos presa nessa filosofia. E como a Lumon está em tudo, logo ela manipula a narrativa. Ou seja,
ela que dita o que é a verdade. E com isso, ela pode manipular essa verdade da forma que ela quiser. Peraí, desculpa, quem é você? Gemma. Tudo bem. Mark. Assim como você pode manipular a verdade do YouTube trazendo um like pra gente e se inscrevendo e deixando seu comentário, que ajuda a gente bastante a construir um conteúdo melhor, mais bacana e a chegar com a palavra do analisador a cada vez mais pessoas, mais lugares, e a gente produzir um conteúdo cada vez mais legal para você, cada vez mais conteúdos e cada vez mais reflexões que vão te tirar desse ponto comum assim de ser talvez manipulado por uma narrativa e ter as suas próprias narrativas para construir suas convicções. E até para fazer uma leitura de ruptura é importante isso pra gente, pois essa temporada nos coloca com o pé na realidade das coisas, algo que até agora não tinha acontecido. E eu digo isso por conta do episódio Tikai Bardo, que é o episódio do que a gente entende o que aconteceu com a Gemma, do flashback da Gemma. E eu falo do pé na realidade porque tem várias coisas que acontecem no episódio que você consegue encontrar exemplos fora da realidade da série, mas que ao mesmo tempo que você encontra esses exemplos de uma forma mais palpável, tem um jeito único que só a Ruptura consegue fazer para demonstrar isso de uma forma incrível. Isso deve muito às fotografias do flashback da Diana com o Mark ser totalmente diferente do que a gente está acostumado, além de citar filosofia e obras da nossa época, obras que a gente conhece. E é um mundo totalmente diferente do que nós vimos até agora na série. E isso é muito importante para a gente entender o dilema do Mark lá no final da temporada. Eles eram muito felizes juntos, mas o fato da Gemma perder o bebê, eles não saberem lidar muito bem com esse ponto da gravidez, fez eles sofrerem de modo praticamente separados. E a harmonia deles é abalada, mesmo que silenciosamente a gente nota que eles não estão mais em equilíbrio, não tem essa magia entre os dois. E acaba gerando cenários de instabilidade que, por mais que a gente não saiba efetivamente quais são, geraram um cenário que levou a Gemma até os porões da Lumon, que acabou expondo ela vários cenários bizarros de coisas que são até certo ponto desconfortáveis, como e até bizarras, como escrever cartas até doer a mão, ou viver cenários de turbulência de avião. E cada um desses cenários que ela viveu são cenários, vamos dizer assim, refinados pelo Mark. E ela tem rever o Mark como seu maior propósito, só que toda vez que ela aborda e ela tenta trazer esse assunto à tona, as pessoas enrolam ela e dizem coisas que ou não faz sentido ou que claramente não são verdade. E esse fato é muito importante porque, primeiramente, mostrou que sim, a Gemma ter várias salas e ser diferente várias salas mostra que uma pessoa pode ter vários Ines, ali no caso 25, né? E também sobre o que é efetivamente a Gemma que nós vimos na segunda temporada, no tempo comum da série. É a mesma Gemma que sumiu lá atrás com o Mark? Ou é uma Gemma totalmente feita do zero? E a gente vai falar melhor disso daqui pra frente. Pois essa pode ser uma Gemma clonada e reconstituída a partir das memórias do Mark. Refletir se essa Gemma é real ou não é muito comum quando a gente vai abordar a filosofia do que a gente viu na tela. E passa até pelo ponto que a gente falou lá na primeira temporada sobre o conceito de navio de Teseu aprimorado, e talvez até o navio de Teseu real, mas que são parte de um tema muito real e presente tanto na série quanto na nossa sociedade de verdade, que é a eternidade. A senhora Cobel disse que você gosta de alguém lá embaixo? Helena Egan, né? Conhece ela como Helene? É sério, eu adorei que você tenha tido essa experiência. Um paralelo interessante que fica implícito nessa temporada é a dependência da empresa pelo trabalho do colaborador, só que com a empresa não demonstrando o peso e o valor que o colaborador tem para ela. O Mark é o coração do refinamento de dados, mas ele não tem a menor noção disso. E se a história dele não cruzasse com a história de uma Corbel totalmente frustrada, ele provavelmente não faria a menor ideia disso e a Gemma ia morrer muito pelos dados que o Mark deu para a empresa. A reintegração foi fundamental para isso, porque é uma representação da nossa busca de equilíbrio entre o pessoal e o profissional, mas que quase ninguém, com boas intenções, sabe como é o caminho ideal para esse equilíbrio. A trama termina demonstrando pra gente o conflito entre Ines e Auris, com o Mark salvando a Gemma, mas preferindo ficar com a Halle. Porém, a representação desse conflito não seja necessariamente uma guerra entre as partes, mas sim a representação
das nossas questões ligadas à vida profissional e à vida pessoal, que é um conflito que vai chegar para todo mundo na sua vida, que é o momento onde você tem que pesar de ter que trabalhar mais em prol da sua vida social ou da vida daquelas pessoas que você ama, buscando atingir algum objetivo. Você faz por elas, você faz para elas, você faz com elas, todos os fatores são jogados na mesa. Independente se ali no final a gente tem a Helena ou a Halle chamando ele naquele corredor vermelho para ficar no setor de refinamento, é tudo fruto de um cenário de trabalho, fruto de um cenário que a vida pessoal entra em conflito com a vida profissional dele. Tudo é uma proposta da vida profissional para ele. O Jeremy Heindel, que é o designer de produção da série, disse que a cor vermelha em Ruptura é usada principalmente para demonstrar amor verdadeiro. E em boa parte do vermelhão da série na segunda temporada, veio muito por conta da Halle, as cenas da Halle e da Helena, assim, sempre teve muito vermelho. Mas também a fotografia do flashback da Gemma, ela é bem avermelhada. Tanto que a primeira cena do episódio você tem a cor do cabelo da Gemma ali numa fotografia bem avermelhado. Porém, voltando a um conceito anterior que eu citei no primeiro vídeo, o vermelho também é a cor do inferno, que pode ser muito bem o dilema moral que o Mark está enfrentando para completar efetivamente o seu processo de reintegração. E no fim das contas, como eu já citei no começo do vídeo, Ruptura é uma série sobre relações de trabalho, onde o trabalho está criando um cenário para aprisionar ele cada vez mais dentro do trabalho, do que viver uma vida lá fora. E a Gemma também sofre com isso, porque ela volta agora para a série num cenário onde muitas pessoas têm algo em comum com ela, até vocês podem estar assistindo esse vídeo, que é a questão de depender de um trabalho para viver efetivamente. No caso da Gemma, a gente também tem a ótica de que ela, para viver, dependeu do trabalho do Mark. E só que esse trabalho que faz ela viver também faz ela ficar afastada do Mark. Assim como várias pessoas que são casadas, mas que só veem as pessoas que convivem com ela em fim de semanas, porque o trabalho consome tanto da vida dela que ela não tem esse contato do dia a dia. As classes mais inferiores do proletariado muitas vezes não têm a menor chance de não viver esse cenário no seu dia a dia. E é algo que a filosofia capitalista cada vez mais solidifica sobre você merecer ou não viver as coisas. E essa pode ser uma explicação também para o fato do Jamie surtar quando a Gemma escapa ali. Porque na visão do Jamie, na visão de empresas e conglomerados assim, pessoas como a Gemma são só ferramentas para que eles atinjam um objetivo maior. E que pessoas como a Gemma não teriam direito de desfrutar desses objetivos, pois não são tão nobres quanto elas são. Mas o que seria tão nobre assim que agora a Gemma pode ter e o Jamie não tem? Justamente a eternidade. O trabalho do Mark em compor 25 arquivos para ser, vamos colocar assim, o projeto, é muito semelhante em alguns pontos quanto os conceitos que eram aplicados para hosts em Westworld. E Westworld tem uma premissa interessante nesse ponto de que não é tão complexo você construir um ser humano. O complexo é você definir as atitudes que o ser humano tem a partir desse banco de dados por conta da aleatoriedade humana na tomada de decisões. Com isso, o sucesso do projeto da Gemma poderia ser o caminho da perpetuidade do Keir, que não viria talvez necessariamente do Jamie, mas poderia vir, por exemplo, da Halle, que o Jamie diz ver o Keir nela, algo que ele não diz mais sobre a Helena. E aí ela poderia encher um corpo de memórias e trazer a perpetuidade do Keir e toda aquela baboseira que a gente vê de uma forma física. O ponto importante que a gente tem aqui é que a Gemma sai da Lumon amando o Mark. E isso, que é um ponto tão relevante para o dilema dos Marks, talvez não seja um ponto relevante para os objetivos da Lumon. Porque é bom ressaltar também que parte desse grande projeto da Lumon envolve não sentir dor, que é o exemplo que a gente tem da grávida que cruzou com a Devon lá na primeira temporada, que foi naquela cabana que o Mark fez aquele vídeo dele conversando com o interno e o externo através da câmera. Mas, independente, esse cenário traz sofrimento pro Mark e pra Gemma. E isso faz com que os Innis estejam nesse constante sofrimento, como se estivessem no inferno, assim como tanto a Halle quanto a Helena dizem desde a primeira temporada, quando vão retratar esse universo que eles estão vivendo. Esse não sentir dor pode ser parte do ideal que o Keir vê que é relevante para se construir uma eternidade, mas que na verdade pode ser uma parte da narrativa do Keir para se perpetuar na história da humanidade. Humanidade essa que depende de um fator muito relevante e que está presente na história de Ruptura desde o começo, mas que nunca teve um valor claro atribuído, que é
a água. A água é um fator muito relevante porque a gente vê em Ruptura, e ela é presente fisicamente na série, como a caixa d'água e o espelho d'água que ficam próximo ao prédio da Lumon, a própria logo da Lumon, que é uma gota, e os ambientes totalmente envoltos em neve. Essa neve que é muito relevante também. Além disso, a retratação de interação com a água é constantemente mostrada em Ruptura. A gente tem a Halle brincando com a água no primeiro episódio, a gente tem a Helena afogada no quarto episódio, a gente tem o jogo de argola da senhorita Huang, a gente tem vários arquivos no refinamento de macrodados que remetem à água, além, logicamente, da narrativa da maior cachoeira do mundo que o Miltic coloca naquele quarto episódio pra gente. E essa presença tão constante da água me levou a uma reflexão. Será que Ruptura não é uma série sobre pós-verdade e aquecimento global? E aquele episódio que muita gente ficou perdida do passado a Cobel é muito relevante isso, porque Salt Snack é um lugar que provavelmente ganhou e perdeu vida por uma questão estratégica da Lumon, porque era uma cidade que tinha um porto e também tinha uma fábrica de alimentos químicos inebriantes, como eles dizem. E também é um lugar frio, e talvez ela tenha sido necessária para uma colonização de um local nessas condições. Seria um local frio e inóspito, mas que local frio e inóspito poderia ser esse? O exílio da senhorita Huang no final da série pode ajudar a gente a entender isso, porque ela, depois do seu estágio, é mandada para o Miltic para fazer um trabalho em Svalbard, que é uma ilha da Noruega próxima à Groenlândia. Parte dessa trama de Ruptura pode passar pelo aquecimento global pelo fato de que a Lumon, como um grande conglomerado, pode ser responsável por colonizar lugares onde ainda seja possível ter vida na Terra em um estágio de aquecimento global avançado, como, por exemplo, colonizar a Groenlândia. Não estou falando de Donald Trump aqui. Que talvez em um futuro próximo seja um lugar que mantenha as melhores condições para a vida humana, visto que talvez o cenário do resto do mundo esteja totalmente caótico e arrasado pelo aquecimento global. E aí essas narrativas em volta do Kier e da Lumon podem servir para vender uma realidade ou uma prosperidade que efetivamente não existe. E também que a Lumon, como um conglomerado industrial, pode ter sido uma das responsáveis por destruir toda essa questão e acelerar o aquecimento global, assim como a gente viu no exemplo de Salt Snack. E como se não bastasse tudo isso que eu falei, tem dois pontos muito relevantes ligados à água aqui que a gente pode trazer para complementar esse ponto. Um possível ou provável momento de falta d'água e a Lumon seja uma empresa provedora de água e tenha ganhado valor e destaque a partir disso, pois estaria resolvendo a solução de falta d'água no planeta. E sendo uma distribuidora de água, ela pode usar essa água como experimento com humanos, assim como os grandes conglomerados fazem com a gente através dos dados que a gente oferece todos os dias na internet e nas plataformas que eles têm o completo domínio, usando nossos dados para experimentos sem que a gente tenha poder de fazer qualquer coisa em relação a isso. Pois, como eu disse no vídeo da primeira temporada, Ruptura é uma série da nossa relação com o trabalho, mas como eu disse também no vídeo de Substância, a gente tem muita coisa para entender e se a gente se humilhar, vale a pena para seguir em frente. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.